Se no Éden não havia dor nem morte, por que hoje envelhecemos, adoecemos e até sofremos com demência? O que a queda mudou no nosso corpo e na nossa mente? Se Deus nos deu livre-arbítrio, até onde vai as nossas responsabilidades pelo cuidado do nosso corpo, como hábitos, limites, escolhas? Aonde entram as consequências do pecado no mundo caído? Quando o sofrimento persiste e a cura não vem, qual deve ser a nossa postura de cristão? E que esperança concreta Deus prometeu para o nosso corpo na redenção? São assuntos como esse que vamos estudar na nossa terceira lição do quarto trimestre de 2025, o corpo e as consequências do pecado. O comentarista dessa lição é o pastor Silas Queiroz, um renomado pastor, inclusive falamos um pouquinho sobre ele na nossa primeira aula, você pode voltar aqui no link da descrição e acompanhar. E o tema desse trimestre é corpo, alma e espírito, a restauração integral do ser humano para chegar à estatura completa de Cristo. Seja muito bem-vindo ao nosso canal, eu sou o pastor Renato Bromochenkel. Não se esquece de dar aquele famoso joinha, fazer a sua inscrição e também deixar aqui um comentário, ativando o sininho para que você possa sempre receber em primeira mão os conteúdos que a gente vai postando por aqui, tá bom? Então não se esquece, deixa o comentário, é muito importante você pegar o link, compartilhar com mais alguém para que juntos nós possamos aprender a palavra de Deus. Dito isso, vamos à nossa lição e eu tenho certeza que está um tema muito especial, muito maravilhoso, onde nós vamos falar sobre as consequências do pecado e eu tenho certeza que você vai aprender muito, tá bom? Então vamos mergulhar nos objetivos da nossa lição de hoje. O primeiro é analisar como o ser humano foi criado em perfeição e de que forma o pecado trouxe o sofrimento para a raça humana, o sofrimento para os seres humanos. É isso que a gente vai analisar em primeira mão. O nosso segundo objetivo é explicar que, apesar das consequências do pecado, o ser humano continua responsável pelas suas escolhas. Todas as ações dos seres humanos, ele tem responsabilidade sobre ela e é isso que a gente vai analisar e provar para você à luz da palavra de Deus. E em terceiro, nós iremos refletir sobre as limitações físicas e as enfermidades como realidade pós-queda, mantendo a esperança na glorificação do corpo que teremos um dia na volta de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então vamos à nossa introdução de hoje. No livro do Gênesis, nós temos ali os terríveis efeitos do pecado sobre toda a criação. Quais foram esses efeitos? Nós vamos analisar a partir do primeiro ponto e você vai entender um pouquinho as consequências que a humanidade passou a viver a partir ali do Gênesis registrado por Moisés, colocando ali nos primeiros 11 capítulos do seu livro tudo que a humanidade viveu como que pela primeira vez para tudo. Ele vai mostrar como existiu cada fato, cada acontecimento, para que você possa entender também a Bíblia como um todo. Alguns especialistas chamam os 11 primeiros capítulos de introdução da Bíblia ou a introdução do Pentateuco, pois nesses primeiros 11 capítulos você encontra o pecado do primeiro casal, as consequências posterior que vem tanto para eles como também para a humanidade. Você já encontra na sequência o primeiro homicídio, o primeiro culto, a primeira sentença de Deus sobre toda a humanidade, né? O cumprimento de uma sentença que foi o dilúvio, uma punição, um castigo aplicado diretamente sobre toda a humanidade naquele momento. Você tem ali o surgimento das primeiras línguas, né, dos idiomas e também o surgimento de uma esperança para a humanidade a partir do chamamento de Abraão para a formação da descendência de onde iria nascer aquele que era nascido da mulher para esmagar a cabeça da serpente. Então, após a primeira transgressão, o homem imediatamente ele passou a experimentar uma separação espiritual entre ele e Deus. Essa palavra separação ela pode ser entendida como morte. A palavra morte dá para ser traduzida ou sempre entendida como separação, tanto em qualquer aspecto. Por exemplo, se você comparar a morte física, é a separação do corpo entre a parte espiritual. Se você comparar no aspecto da morte espiritual, é a separação entre o homem e Deus. Quando você compara com aquela morte que a gente diz que é a morte espiritual no sentido de morrer para o mundo, também é a separação entre o homem e o pecado. Quando você entende sobre a segunda morte ou a morte eterna, você entende que é a separação eterna que o homem viverá de Deus para sempre. Então, sempre dá para você entender por aí. E essa evidência, né, essa separação é uma evidência pelo senso de própria culpa do homem, vergonha e medo que o homem passou a viver a partir dali. Sempre com aquela reação que ele obteve de medo, de culpa, da presença do próprio Criador. Em Gênesis capítulo 3, versos 6 até o 10, o texto diz assim, por exemplo, que eles abriram os olhos, né, após o pecado, homem e mulher abriram os olhos e perceberam que estavam nus, ouviram a voz de Deus no jardim, tiveram medo, porque estavam nus e esconderam-se da presença de Deus. Então, desde ali daquele momento do Gênesis, né, do Éden, quando o homem peca pela primeira vez, ele passa a se esconder de Deus, a fugir de Deus. E não muito depois entra
a consequência que é a morte física, a sentença que Deus deu para o homem, dizendo que certamente no dia que ele comesse daquele fruto, ele iria morrer, certamente morrerás. E aí já acontece no capítulo 4, verso 8, pois o texto diz que Caim levantou-se contra Abel, seu irmão, e acabou o matando. Então já veja que ali já começa o cumprimento de uma consequência do que o homem fez ali no Jardim do Éden, dizendo que ele certamente iria morrer. Talvez você me pergunte, mas por que o homem não morreu de imediato naquele momento? Primeiro, que havia a questão da procriação, o homem iria procriar, o homem iria viver e gerar a partir dali, multiplicar. Porém, veja que nas próprias consequências diz que a mulher iria sentir dores de parto, né, iria aumentar suas dores, multiplicarem as suas dores, você irá comer do suor do seu trabalho e a terra dará espinho, trará consequências para o homem, então o homem passa a morrer a partir daquele dia, não direta ou logo de imediato, mas ele passa a morrer a cada dia, como acontece com a gente. A gente nasce, começa a crescer e começa a morrer. A consequência aos poucos do envelhecimento, das enfermidades que vai chegando e a gente vai diminuindo o vigor até chega o momento de morrer, quando não acontece a morte prematura. Então veja que nesta lição nós estudaremos os impactos do pecado no corpo do homem e parte daquilo que aconteceu na parte material, a morte física. Como eu disse na primeira aula, essa lição é mais do que apenas a antropologia bíblica ou a doutrina do corpo humano, a doutrina para entender o que é corpo, alma e espírito. Por exemplo, a lição de hoje, a gente vai já se atentar um pouco para a martiologia ou a doutrina do pecado. Vamos entender um pouquinho sobre o pecado e as suas consequências. E dentro dessa mesma lição, a gente já estuda um pouquinho sobre o plano de salvação, de redenção do homem. Então, se você prestar atenção, essa lição completa, essa revista desse trimestre, é um verdadeiro curso teológico, onde você vai estar se aperfeiçoando, se aprofundando na palavra de Deus, para que você possa sempre ter base para defender as doutrinas que você acredita. Então, se você perdeu uma aula anterior, volta aqui, assiste a aula. Se não conseguiu ir na escola bíblica dominical presencialmente, também volta aqui, assiste a aula. Não deixa de assistir, porque aqui se torna um curso completo para você a cada trimestre. Dito isso, vamos a nosso primeiro ponto para que a gente possa compreender a aula de hoje. Primeiro ponto fala sobre a perfeição, da perfeição à morte. E o primeiro tópico vai falar sobre a certificação divina. Deus criou o ser humano perfeito em toda a sua constituição, inclusive no corpo. E isso está confirmado em Eclesiastes capítulo 7, verso de número 29, quando Deus fez o homem reto, diz o texto. Então Deus não fez o homem com imperfeições, Deus fez o homem perfeito. O próprio texto diz que viu Deus que aquilo que ele havia feito era bom. Então Deus fez o homem perfeito, até porque Deus é perfeito. Está em Deuteronômio capítulo 18, verso 13, onde a perfeição ela faz parte do próprio Deus, ela é própria de Deus. Em 2 Samuel diz que os caminhos de Deus é perfeito. E ele se certificou de que a obra da sua criação era uma obra perfeita, uma obra completa. É isso que o autor da lição está tentando passar para nós já no primeiro tópico da lição. Havia plenitude de vida do primeiro casal, harmonia com Deus, havia harmonia consigo mesmo e havia também harmonia entre o homem e a criação. Ou seja, tudo que Deus estava fazendo era algo agradável em seu estado original. Era assim que Deus havia criado o homem, perfeitamente no seu corpo, na sua saúde, completamente perfeito em seu espírito, realizado consigo mesmo e agora feliz ao lado da sua esposa e com toda a criação que Deus havia feito. Contudo, nossa mente afetada pelo pecado, ela não consegue descrever plenamente tudo o que Deus tem reservado para a nossa vida. A nossa mente, que foi contaminada pelo pecado, inclinada para o pecado, ela não nos deixa compreender. O homem ele estava cego em seus próprios pecados. Somente através do resplandecer da luz do Evangelho é que vai trazendo clareza à nossa mente para compreender as coisas celestiais, as coisas divinas. Mas mesmo com a iluminação do Espírito Santo sobre a nossa vida, somente no futuro é que nós iremos compreender toda a vontade de Deus para a glorificação e restauração da nossa vida, a glória futura que haverá de ser revelada. Veja, por exemplo, alguns exemplos da própria Bíblia falando sobre isso. Em Romanos capítulo 8, verso de número 18 a 23, o apóstolo escrevendo aos Romanos, ele diz o seguinte: os sofrimentos do tempo presente não podem ser comparados com a glória a ser revelada. E ele diz mais, a criação aguarda quando ela será liberta da corrupção. Ou seja, enquanto nós estamos aqui, a corrupção, no sentido de corrosão, de corroer ou de decompor o nosso corpo na nossa vida, não deixa a gente compreender as coisas celestiais.
O próprio apóstolo vai dizer assim: nem olhos viram, nem ouvidos ouviram o que Deus tem preparado para nós em 1 Coríntios capítulo 2, verso de número 9. E ainda diz mais: agora vemos como um espelho em enigma. Naquela época o espelho não era como o espelho moderno, e ele usou o espelho como ilustração. Diz que naquela época o espelho era feito de metal e eles davam polimento naquele metal para que os homens, né, feito de alguns falam de bronze, e aí quando o homem olhava para o espelho ele refletia, mas não de forma perfeita. Você não conseguia se visualizar completamente no espelho. Naquela época você via de forma obscura, meio que embaçado, não conseguia ver um plano real daquilo que você estava olhando. Por isso que ele usa essa comparação. Então ele está mostrando que o pecado afetou a nossa capacidade de consciência. Veja, por exemplo, ele ainda diz mais, João diz mais ainda. Então ele diz: todo o que tem esta esperança, nele purifica-se. 1 João capítulo 3, verso de número 3. Então você percebe aqui que o apóstolo está mostrando que a nossa capacidade ela não é completa de enxergar tudo o que foi afetado na nossa vida por causa do pecado, tudo que nós perdemos. Conseguimos em Cristo ter uma breve compreensão, mas um dia na eternidade todo o mistério será revelado. Então eu posso resumir esse primeiro tópico falando que fomos criados em perfeição e plenitude, o pecado obscureceu nossa percepção, mas a glória futura irá restaurar o que hoje não conseguimos compreender por inteiro. É o resumo desse primeiro tópico. Mas vamos ainda ao segundo tópico, falar sobre o pecado e a dor. Veja que é algo inexplicável, essa sensação de bem-estar que vinha da vida recebida de Deus, a vida que o homem tinha recebido de Deus e fluía por todo ser humano. O próprio escritor Moisés vai dizer em Gênesis capítulo 2, verso de número 7, o seguinte: que formou o Senhor Deus o homem e soprou, e o homem recebeu o quê? O fôlego da vida. Isso era o que o homem recebia diretamente de Deus, ele recebia vida. Quando você vê Gênesis capítulo 2, verso 25, diz o seguinte: ambos estavam nus e não se envergonhava. Ou seja, o pecado ainda não tinha afetado o ser humano, então ele tinha o quê? Vida. E ele tinha também, não tinha vergonha, não tinha medo, porque ele tinha comunhão com Deus. Quando você vê Jó capítulo 33, verso de número 4, diz o seguinte: o Espírito de Deus me fez e o sopro do Todo-Poderoso me dá vida. Então Jó está mostrando que o homem, quando tem comunhão com Deus, ele recebe vida. Então é algo que é inexplicável, essa sensação que a gente recebe quando a gente tem comunhão com Deus. Imagine o estado perfeito que o homem vivia. Porém, com o pecado, o homem foi afetado em todas as suas dimensões, tanto espirituais, emocionais e físicas. Veja, por exemplo, Gênesis 3:7. Abriram-se os olhos e eles cozeram folhas, ou seja, eles ficaram com vergonha, tiveram medo, se esconderam de Deus e acabaram tendo que fazer o quê? Roupas de folhas para que eles pudessem se vestir. Depois é que Deus vai fazer roupas para que eles pudessem usar, ensiná-los como se vestirem. Mas veja, por exemplo, em Gênesis capítulo 3, verso 16, as consequências também do pecado. Quando a Bíblia diz: multiplicarei as suas dores, a mulher passou a ter mais dores do que ela tinha na geração dos seus filhos. É o que se entende pelo próprio texto. Aí o texto vai dizer mais ainda, Gênesis 3, de 17 a 19, maldita é a terra, no suor do teu rosto comerás o teu pão. Então veja que aqui toda aquela convivência harmônica agora está entrando em pecado e dor. O pecado gera dor. Automaticamente, pecando, há consequências que vai passar a todos os seres humanos. Então houve perda da comunhão e a restrição à própria árvore da vida. O homem não podendo mais entrar no jardim do Éden para desfrutar daquela árvore da vida que havia ali. O texto diz que Deus proibiu para que ele não estendesse a mão, então comesse daquela árvore novamente. Expulsou o homem e guardou o caminho da árvore da vida para que ele não retornasse ali mais, apenas após agora Jesus Cristo, que é o único caminho de acesso novamente, porque ele é a nossa árvore da vida, ele é a vida que emana do Deus Pai e só por meio dele que a gente pode se reconciliar com Deus novamente. Então nesse cenário que a gente está vendo aqui de pecado e dor, o corpo passa a aparecer e a se degenerar até a sentença final que foi dada em Gênesis capítulo 3, verso 19, dizendo: és pó e ao pó tornarás. Então, a partir daquele momento, o homem começa a morrer, todos nós começamos a morrer. A partir do momento que nasce, já começa, ali o corpo vai crescendo, daqui a pouco começa a se degenerar, né? Vai se desfigurando, vai perdendo o seu vigor, as suas habilidades, a sua capacidade, diminui visão, vem as dores naturais, as enfermidades naturais, que são consequências do próprio corpo, o uso do próprio corpo em si, né? Pelo fato de estar trabalhando, vivendo normalmente, já traz enfermidades. Tem enfermidades que às vezes são provocadas. Às vezes as pessoas acabam fazendo mau uso do corpo e contraem algumas enfermidades. Existem enfermidades que são malignas também, são setas do adversário para atingir o homem, mas contanto que
entre qualquer uma das consequências, está aí o pecado destruindo o homem e o homem morrendo a cada dia como consequência do que o pecado trouxe para a humanidade. Por mais cuidado que se tenha depois da queda, o curso natural é o envelhecimento, é a morte. Não tem jeito. Por mais que você faça uma academia, por mais que você tome medicamentos, faça plástica, faça tantas intervenções cirúrgicas, não tem jeito. Um dia o envelhecimento acaba levando o homem ao pó novamente. Não estou dizendo aqui que havendo condições e havendo como preservar o próprio corpo, né, fazer uma academia, cuidar da saúde, estou dizendo que isso é errado não. Entenda bem, que por mais que se faça intervenções, não tem como evitar a consequência da morte. Veja que até hoje todos nós sabemos que um dia iremos morrer, mas ninguém se conforma com a morte. Até porque a morte é uma das consequências do pecado do homem na raça humana. Então, resumindo esse primeiro tópico aqui, esse segundo tópico, a gente pode definir que o sopro que dava plenitude foi ferido pelo pecado, a dor, a decadência, né, do próprio homem, a morte, tornaram-se a nova ordem da vida caída, do ser humano caído. Então isso foi o que passou a todos os seres humanos. Mas vamos ainda ao nosso terceiro tópico, nesse primeiro ponto, para que a gente possa compreender um pouco mais. E esse primeiro tópico está dividido entre velhice e autenticidade e gratidão. No contexto atual de adoecimento mental, cresce o diagnóstico de gerontofobia, ou seja, medo mórbido de envelhecer, que gera ansiedade e comportamentos incompatíveis com a idade. Ou seja, cada vez mais a sociedade está com medo do envelhecimento. E há muitas pessoas que não querem se conformar. Já existe aí pessoas mandando congelar o próprio corpo, achando que a ciência vai descobrir no futuro uma forma do cidadão se tornar eterno, não morrer. A gente vê falar aí de gente que faz tudo que pode, gasta tudo que pode para não envelhecer. Isso é gerado de uma fobia, né? Chamada de gerontofobia, medo mórbido de envelhecer, que gera o que? Ansiedade, comportamentos incompatíveis com a própria idade da pessoa. Ou seja, pessoas que não querem assumir a idade que tem, reconhecer que a velhice chega para todos, envelhecer com graça, feliz, entendendo que está vivendo o tempo de Deus, um tempo que Deus permitiu estar aqui na Terra. Então são pessoas tão ansiosas que acabam envelhecendo e morrendo mais rápido, porque às vezes cura fisicamente da aparência, mas acaba se esquecendo de curar da alma, cuidar da alma e acaba envelhecendo, que é um tipo de enfermidade que acontece nos dias atuais. Então a Bíblia trata a velhice como naturalidade, valor e honra. Veja, por exemplo, em Levítico capítulo 19, verso 32, diz: diante das cãs, dos cabelos brancos, né, te levantarás e honrarás a face do ancião. Ou seja, toda vez que a Bíblia falava dos mais velhos, e alguns países são assim também, ainda nos dias atuais, há uma reverência às pessoas mais velhas, ao ancião. Quanto mais velha a pessoa vai se tornando, se entende que ela é mais sábia, mais experiente, né, mais conhecedora das coisas, com mais sabedoria para aconselhar. Mas infelizmente na nossa cultura, principalmente na cultura brasileira, se tem muita ideia de que o velho é a pessoa gagá, ultrapassada, que não tem sabedoria, que está atrasado no tempo, e isso não é verdade. A gente percebe que quanto mais vivência, não estou dizendo que velhice é sinal de sabedoria, mas quanto mais tempo a pessoa tem de vida, a tendência, o natural é que ela tenha mais sabedoria. Ela passou por muitas coisas. Nossos pais têm uma sabedoria imprescindível, né, uma capacidade de nos aconselhar e nos orientar diante das situações da vida, porque já viveram experiências como essa. Então, a gente percebe muito isso na nossa sociedade atual. Já em Jó, por exemplo, 12:12 diz o seguinte: com os idosos está a sabedoria e na longevidade o entendimento. Então veja que as pessoas com mais velhice, com mais tempos de vida, passam a ter mais experiência e mais conselhos para dar. Então, isso é algo natural e normal. Lógico que tem alguns casos e outros que a gente pode divergir, mas não podemos anular a sabedoria dos anciãos, aqueles que são mais velhos e passaram por tantas experiências. Talvez não tenha mais o vigor, não conhece a tecnologia que nós conhecemos, mas tem experiências para nos dar conselho para que a gente possa ouvir e seguir. A gente não pode ver a velhice como uma maldição. Então, em contraste, né, em contraponto, vemos que a cultura da negação dessa fase, começando pela rejeição da palavra velho. Você chamar alguém, e aí, coroa, o velho, o cidadão fica terrivelmente nervoso. Aí é velho, é o diabo, velho é isso, e começa já a espraguejar, porque acha que falar que alguém é velho ou coroa já está ofendendo, né? Então, cuidar de si é importante, mas é preciso sabedoria para viver cada fase com autenticidade, gratidão e temor. Eu vi um esportista e um jogador de futebol, ele falando que ele teve dificuldade de reconhecer que ele precisava se aposentar. E ele ficou insistindo para que tentasse jogar depois de uma certa idade. E aí quando ele fazia um lance lá, na mente dele ele conseguia executar aquele lance. Mas o corpo já não permitia mais que ele executasse aquele lance.
Então ele passou a entender que o tempo dele já tinha passado. Levou um tempo para ele compreender isso. Então as pessoas, elas precisam entender que é o normal do corpo humano. Chega um momento que há algumas limitações do nosso corpo, vai aparecer e de boa, normal, lógico. A gente deve cuidar, deve ir ao médico, fazer o check-up, fazer uma academia, procurar cuidar bem do corpo para que a gente possa ter um pouco mais de agilidade e mobilidade na velhice, mas ela vai chegar para todos e isso não é uma maldição, não é em si. A velhice em si não é uma maldição. Morrer, todos nós iremos morrer um dia. É uma consequência do pecado. Se quisermos viver eternamente, precisamos ter um encontro com o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, porque só Ele nos dará vida eterna na eternidade. Veja, por exemplo, Eclesiastes capítulo 8, versos 5 a 6, que diz o seguinte: quem guarda o mandamento não experimenta o mal. O coração do sábio conhece o tempo e o modo, porque para todo propósito há tempo e modo na face da terra. Então entenda, querido, que há um tempo determinado para cada propósito. E a gente precisa viver cada tempo de Deus, cada fase que Deus nos deu. A criança ser criança, o jovem ser jovem, né? O adulto ser adulto e o velho ser velho. A gente reconhecer cada fase como uma bênção, como uma dádiva da parte de Deus e não querer pular essa etapa. Basta reconhecer isso. Então, quando reconhecemos o valor de cada etapa, veja Provérbios 20, 29, diz que a glória dos jovens é a sua força e a beleza dos velhos são as suas cãs ou os seus cabelos brancos que trouxe experiência. Então, isso é saber viver cada fase com gratidão a Deus por cada momento. Então eu posso resumir esse ponto dizendo: envelhecer à luz da palavra é caminho de sabedoria, honra e gratidão, não de medo e de desespero. Então não precisa ficar desesperado porque está envelhecendo. A idade chega para todo mundo, basta a gente cuidar do nosso corpo, procurar ter saúde, procurar evitar alguns excessos. Vai chegando um determinado momento que o metabolismo vai diminuindo, mas em tudo a gente vai dando graça ao nome do Senhor, agradecendo por cada ano de vida, porque feliz é aqueles que chegam a uma boa velhice, tá certo? Mas vamos ao nosso segundo ponto da nossa revista, falando sobre a responsabilidade humana. No primeiro tópico, o corpo e o livre-arbítrio. Após a queda, Adão e Eva passam a conhecer também o mal. Antes, eles só conheciam o bem. Mas veja que o próprio texto de Gênesis, capítulo 3, verso 22, diz que o homem se tornou como um de nós, conhecendo o bem e o mal. Ou seja, a partir dali, os descendentes começaram a nascer inclinados para o pecado. Veja Romanos capítulo 5, verso 12, que diz que por um só pecado, por um só homem entrou o pecado e a morte passou a todos. Então todos passaram a viver as consequências do pecado, que é a morte. Em Gênesis capítulo 6, versos de número 5 e 12, o próprio Deus falando com Noé, ele diz que todo o desígnio do coração do homem era continuamente mal, ou seja, o homem estava inclinado para o pecado, inclinado para o mal. Então ainda assim, a imagem de Deus não foi aniquilada no ser humano, mas ele estava completamente desfigurado, inclinado para o pecado, sem conseguir voltar para a presença de Deus. Veja que em Gênesis capítulo 9, verso 6, diz que quem derrama sangue do homem, pelo homem o seu sangue será derramado, porque Deus fez o homem à sua imagem. Veja que esse texto já está sendo citado em Gênesis capítulo 9, verso 6, depois da queda e depois do dilúvio. Em Tiago capítulo 3, verso de número 9, diz: com ele bendizemos ao Senhor, com ela, nossa língua nós bendizemos ao Senhor, e com ela amaldiçoamos os homens, feito à semelhança de Deus. Então essa imagem de Deus ela não foi completamente desfigurada da nossa vida. Um reflexo disso é que permanece o livre-arbítrio, a capacidade de nós fazermos as nossas escolhas e sermos responsáveis, ou seja, nós temos responsabilidade moral sobre o que nós fazemos. Quando o ser humano escolhe tirar a vida do outro, quando o ser humano escolhe matar, roubar, prostituir, ele tem responsabilidade moral. É uma escolha que ele faz. Trair a companheira, trair o amigo, trair as pessoas. É uma escolha que ele faz, é uma escolha que ele tem. Então é o exercício do livre-arbítrio. Embora eu sei que esse livre-arbítrio está comprometido por causa da inclinação para o pecado, mas nós não podemos negar aqui que o homem tem responsabilidade sobre o que faz. E a Bíblia vai cobrar essa responsabilidade o tempo todo. Você vai ver, por exemplo, Deuteronômio capítulo 30, verso 19 a 20, quando o texto diz que o Senhor estava orientando Moisés e Moisés orientando o povo, dizendo: escolhe hoje se vocês querem a vida ou a morte. Escolhe, pois, hoje, se vocês querem amar o Senhor, obedecendo a sua voz. O próprio Josué, no capítulo 24, diz: eu e a minha casa escolhemos hoje servir ao Senhor. E vocês também podem fazer a escolha. E com a escolha que vocês vão fazer, vocês serão responsabilizados. Haverá uma responsabilidade, haverá uma consequência sobre a escolha de vocês. E a Bíblia diz: aquele que se aproxima de Deus, que busca o Senhor, ele encontra. Mas aquele também que se esconde, se afasta de Deus, ele colherá também essa rejeição.
A própria Bíblia, em João capítulo 3, a partir do verso 15, quando apresenta ali o plano de Deus de salvação para o ser humano, né, onde Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna, vai mostrar nos versículos posterior que aquele que rejeita o Filho, então se há uma rejeição, há uma responsabilização. O homem será responsável por rejeitar o plano de Deus para a sua própria salvação. Mas vamos lá, porque tem muita coisa para a gente falar aqui ainda. Logo, então, somos responsáveis pelo uso do corpo, para o bem ou para o mal. A palavra de Deus continua atual quando ele disse para Caim. Olha o que o Senhor disse para Caim. Disse assim, ó, se procederes bem, não é certo que será aceito? Mas se não procederes bem, o pecado jaz à porta, e o seu desejo será contra ti, mas a ti cumpre dominá-lo. Está lá em Gênesis capítulo 4, verso de número 7. Ou seja, Caim poderia ter evitado matar o próprio irmão, mas ele escolheu matar o irmão. Escolheu dar espaço, não à voz de Deus. Deus estava falando com ele, orientando ele que ele poderia resistir àquilo, e Deus não iria dizer que ele poderia resistir àquilo se ele não pudesse resistir. Porque senão a palavra ficaria uma palavra mentirosa, hipotética, apenas uma força de conjectura, né? uma hipérbole, algo supérfluo, alegórico, não era isso. Deus estava conversando com ele, dizendo que ele poderia resistir. Se você proceder bem, você vai poder fugir, o pecado está na porta batendo, está aí o seu desejo contra ti, mas cumpre a você dominá-lo, resistir o seu desejo. Então ninguém pode dizer que pecou porque não conseguiu controlar o desejo, que era incontrolável. Principalmente hoje, onde nós estamos vivendo na era em que a dispensação da graça ministra sobre o nosso coração a presença do Espírito Santo que gera em nós o querer para fazer a vontade de Deus. Então eu posso resumir esse tópico dizendo que a queda nos inclinou para o mal, mas a imagem de Deus e o livre-arbítrio nos convocam a uma escolha responsável, inclusive no uso do nosso corpo, tá certo? Mas vamos ainda ao segundo tópico, falando sobre a potencialização do sofrimento. Além das consequências do pecado original, o corpo também sofre pelos pecados que praticamos ao longo da vida, inclusive contra nós mesmos. Veja, por exemplo, Lamentações de Jeremias, capítulo 3, verso 39, dizendo: de que se queixa o homem? Dos seus próprios pecados. E o que peca, peca contra o próprio corpo. 1 Coríntios, capítulo 6, verso de número 18. Ou seja, o ser humano, além de ter as consequências do pecado original, né, que ali foi o pecado de Adão, nós também sofremos consequências pelas escolhas que nós fazemos. As escolhas da nossa vida nos trará consequência. Então isso potencializa o sofrimento e intensifica a dor, né, de tudo aquilo que a gente faz, de todas as escolhas que nós temos. Veja que a palavra carne, conhecida como sarx, né, no grego, é a natureza pecaminosa, cujas obras são notórias, está lá no livro de Gálatas, capítulo 5, verso 19 a 21. Ali fala de várias obras, entre elas a prostituição, a impureza, a lascívia. Todas as escolhas que o homem faz em pecar, haverá consequências na sua vida. Ele vai colher as consequências desses pecados que ele está praticando. Haverá a lei da semeadura. Ele planta aquilo que ele colhe. E uma das coisas que a gente aprende na lei da semeadura é que a gente sempre vai colher mais do que plantamos. Por exemplo, se a pessoa planta aí 3, 4, 5 carocinhos de milho, vai colher uma espiga inteira. E quantos caroços de milho vai ter numa espiga dessa? Então, a lei da semeadura, ela tanto garante que você vai colher o que você plantou. Se plantou milho, vai colher milho. Se plantou o mal, vai colher o mal. E também garante que você vai colher sempre mais do que plantou. E garante também que haverá sempre uma colheita. É a questão da lei da semeadura. Então, há consequências para o pecado que o homem pratica no seu corpo. Veja, por exemplo, em Gênesis capítulo 3, verso de 1 a 6, que o Senhor disse que haveria inimizade contra Deus instalada ali pela serpente do Éden. Haverá inimizade, porque assim disse o Senhor, entre você, a serpente, e o descendente do homem. Haveria uma inimizade. E isso se manifesta na amizade que o homem tem para com o mundo. Olha o que diz Tiago, capítulo 4, verso 4. A amizade do mundo é inimizade contra Deus. Veja, por exemplo, em Apocalipse 12, 9, diz que ela é fomentada por Satanás, o grande dragão, a antiga serpente que engana todo mundo. Então o homem, além de estar inclinado para o pecado, ele tem responsabilidade sobre o que faz, ele ainda tem o inimigo, o adversário da nossa alma, ali, né, ao derredor, tentando de alguma forma seduzir o homem, atrair o homem para o pecado, para cometer o mal contra o seu semelhante, ou contra si mesmo, ou contra as pessoas que estão ali à sua volta, a humanidade como um todo. E aí em Gênesis capítulo 6, de 1 a 7, diz que a maldade do homem se multiplicará. Mateus 24, verso 12 e 37, diz que por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos haveriam de se esfriar, assim também como foi nos dias de Noé. Em segunda carta de Paulo a Timóteo, capítulo 3, verso 13, diz: homens perversos, impostores, irão de mal a pior.
Então veja que o homem ele tem responsabilidade. Esse é um quadro de corrupção que apareceu muito cedo e só se agrava a cada dia. Cada dia mais o homem ele vai se corrompendo, se envolvendo nas drogas e pecados e mais pecados. Aquilo que era proibido no passado vai se tornando o lícito, né? Que é o ilícito contra a própria palavra de Deus que eles estão praticando. Veja, por exemplo, que entre os instrumentos de degradação estão as drogas que corroem o corpo e a mente, as práticas sexuais ilícitas, né, que se expande a cada dia, ferindo a dignidade do homem, da família, do próprio homem com o Criador. Crianças e adolescentes são os mais vulneráveis, pois depende de cuidado vigilante, amoroso e firme dos pais, no temor do Senhor para proteger os seus filhos, mas cada vez mais o homem está indo de mal a pior. Ou seja, isso aqui é a potencialização do sofrimento. O homem causando sofrimento a si, sofrimento ao próximo, e cada vez mais o homem vai se tornando mal, indo de mal a pior cada vez mais. Então a gente precisa, na orientação dos nossos filhos, a nossa vida, na orientação das próprias pessoas, na pregação do Evangelho, ensinar para elas que elas podem fugir dessas consequências, dessa potencialização do pecado. Quando elas começam a evitar o pecado, elas conseguem atrair para si a graça de Deus. Veja, por exemplo, em Provérbios 3,12, o Senhor corrige a quem ama. Então, quando Deus começa a nos corrigir, nos exortar por meio da sua palavra, é porque Ele nos ama e Ele quer evitar o sofrimento e a dor que a gente pode colher na consequência do pecado. Ainda em Provérbios 4, verso de número 10 a 15, resumindo, diz o texto, né? Filho meu, guarda o caminho, evita-o e não passes por ele. Então o homem precisa guardar os seus caminhos, as suas escolhas e escolher não passar pelo caminho do pecado, porque senão ele vai colher as consequências. Em Provérbios capítulo 14, verso número 27, o proverbista diz, o temor do Senhor é a fonte da vida para desviar o homem dos laços da morte. Então quando o homem teme ao Senhor, tem temor de Deus, ele consegue diminuir essa potencialização do pecado sobre a sua vida. Então quem negligencia esses caminhos, né, os caminhos do Senhor, o temor de Deus, acaba gerando consequências gravíssimas sobre a sua vida. Efésios 6, verso 4 diz que pais, né, cria-os na disciplina e admoestação do Senhor. Então devemos criar os nossos filhos. Tanto a nossa vida como os nossos filhos devem ser criados no temor do Senhor, para que a gente possa evitar essa degradação moral, espiritual e física que tem acontecido a cada dia. E resumindo esse tópico, eu posso dizer que o pecado pessoal, ele amplifica a dor. As obras da carne abrem portas para a degradação, por isso nós precisamos ter o quê? Vigilância, disciplina e temor do Senhor. Pois sem essa proteção para o corpo, a alma sofre a cada dia. Então precisamos proteger tanto o corpo, alma e espírito, servindo ao nome do Senhor dos Exércitos. Mas vamos ao nosso terceiro ponto, terceiro e último ponto da nossa lição. No primeiro tópico, vamos falar sobre a realidade das enfermidades. Com a entrada do pecado, as doenças passam a integrar a experiência humana. E aí foram surgindo a degeneração dos órgãos, do sistema, de todo o corpo. Não? Tanto as questões internas como externas, foram conseguindo vários fatores que vão nos conduzindo ao retorno ao pó. Conforme Gênesis 3,19 eu citei antes, e repito aqui para vocês, eis que és pó, e ao pó retornarás ou tornarás. Não tem como. Ninguém está imune, nem mesmo o cristão está imune. Todos estão sofrendo essa consequência do pecado de Adão, que é a degeneração do corpo humano. O próprio Paulo, citando, por exemplo, um homem chamado Trófimo, ele diz em segunda carta de Timóteo, capítulo 4, verso 20, o seguinte, e Trófimo deixei doente em Mileto. Então veja que nem mesmo os cristãos estão isentos da enfermidade. Por exemplo, ele orienta Timóteo dizendo, olha, não bebas mais água só, use um pouco de vinho por causa do teu estômago e das tuas frequentes enfermidades. 1 Timóteo capítulo 5, verso 23, indicando que havia o quê? Uma debilidade física, ou seja, prováveis distúrbios gástricos, que naquela época não havia medicamentos tão eficientes como hoje. A ciência ainda não tinha avançado para descobrir, né, o que causava algumas enfermidades. Possivelmente isso aqui ele estava vivendo. Então a gente percebe que quando nós confessamos que Jesus é o nosso Senhor, e recebemos o perdão dos nossos pecados. Mas mesmo assim, a gente ainda continua convivendo na terra e há consequências ainda naturais do pecado afetando a raça humana, o corpo humano. E somente na glorificação é que a gente poderá receber essa restauração completa. Então confessamos que Jesus tem poder de curar e ele pode curar as enfermidades. Está isso em Isaías capítulo 53, verso 4. Certamente ele tomou sobre si as nossas enfermidades.
Em Mateus capítulo 4, verso 23, diz que Jesus curando toda a sorte de doenças e enfermidades. E ainda em Hebreus capítulo 3, verso de número 8, diz que Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e para sempre. Ainda assim, quando o sofrimento persiste, somos chamados à serenidade, a ter paciência e firmeza na fé. Veja que Jó não foi curado de imediato de suas enfermidades e ele manteve a serenidade e manteve a fé. Está lá em Jó capítulo 19, verso 25. Quando ele adorou o nome do Senhor, ele diz: eu sei que o meu Redentor vive. E por si, ele adorou o Senhor mesmo na enfermidade. Então, apesar da gente ter, né, a experiência com Jesus, não quer dizer que seremos livres de toda e qualquer enfermidade. Se fosse assim, Paulo ele teria orado por Trófimo, teria feito uma oração por Timóteo e os problemas teriam sido resolvidos. Há problemas que a gente resolve orando e Jesus cura. E há problemas que, se ele não quiser curar, ele continua sendo Deus. Veja que o próprio Paulo mostrou essa experiência, que ele tinha orado 3 vezes para Deus tirar um espinho que havia na sua carne, e Deus apenas respondeu que a graça dele o bastava. Então, ponto final, a gente precisa entender que Deus é soberano, e ele faz quando ele quer, na hora que quer, do jeito que quer e quando quer. E se ele fizer, ele é Deus, e se ele não fizer, ele continua sendo Deus. Aqui cai por terra as doutrinas do determinismo, né, que é só determinar e Deus tem que fazer como a gente quer, e não é assim que a Bíblia nos ensina. Então, resumindo esse tópico, eu posso dizer que enfermidades fazem parte do mundo caído. Buscamos, pois, a cura em Cristo, mas permanecemos firmes e pacientes quando a prova persistir. Não houve cura, a gente continua orando, servindo ao Senhor e adorando, sendo paciente, porque no tempo de Deus ele fará a sua vontade. E aí vemos ainda o segundo tópico falando sobre o enfado e canseira. Mesmo sem enfermidades, o envelhecimento traz limites, traz canseira e traz enfado. Pode malhar, pode exercitar, pode fazer o que for, e é normal fazer, é certo fazer, não está errado em fazer, mas não tem jeito. Mesmo sem as enfermidades, a gente terá a canseira, o enfado, a idade vai chegando, é o que diz o texto em Salmo 90, verso número 10. Os dias da nossa vida são 70 anos, e o melhor deles é canseira e enfado. Então essas fraquezas progressivas afetam toda a estrutura humana e pedem realismo, humildade e cuidado mútuo. Ou seja, a gente precisa ser realista, entender que é normal envelhecer, eu disse isso, eu não vou ficar aqui repetindo a mesma coisa, então é normal. E a gente tem que fazer o quê? Encarar isso com humildade. Estar preparado para a velhice. Se preparar para envelhecer agradecendo, adorando o Senhor e tendo cuidado, cuidando melhor da nossa saúde. Chega um determinado tempo da nossa vida, a partir dos 40 anos, a gente começa a diminuir um pouco o ritmo, né, do metabolismo, as vitaminas do corpo, então a gente vai lá, faz reposição, procura dormir melhor, procura controlar o que come, a alimentação, para que a gente possa ter um cuidado, mas sabendo que a velhice virá e sempre. Então isso é vital para o autoconhecimento e para uma convivência cristã sem orgulho e sem nenhum preconceito com relação à nossa vida. Ficamos, né, jovens por um tempo, a velhice chega e a gente vai, né, glorificando ao Senhor, adorando, servindo e na velhice produzindo muitos frutos para o nosso Deus. Tudo que é possível fazer está ao nosso alcance, a gente vai fazendo para a gente manter o nosso corpo saudável, para ter um envelhecimento dentro dos conformes dos padrões normais. E aí a gente precisa só ser grato ao nome do Senhor. Mas a gente sabe que tanto ricos quanto pobres compartilham a mesma finitude. Talvez alguns vão ter um pouco mais de recurso, de condição de fazer um tratamento, mas todo mundo precisa entender que a velhice chega para o rico, chega para o pobre, chega para qualquer pessoa. E aí a gente precisa entender que o irmão de baixa condição deve se gloriar na sua exaltação, o rico na sua humilhação, porque ele passará como a flor da erva. Tanto o pobre quanto o rico hão de passar e não tem jeito. 1 Pedro, capítulo de número 1, verso 24, diz: toda a carne é como a erva, seca-se a erva e cai a sua flor. Pronto, rico e pobre, todo mundo envelhece, todo mundo um dia vai voltar ao pó da terra e a gente precisa conviver sem acepção de pessoas, como diz Tiago, né? Lá no capítulo 2, verso 1, não tenhais a fé em acepção de pessoas. Então a gente precisa conviver atendendo a todos, né? Façamos o bem a todos, principalmente aos da família da fé, convivendo em humildade, em uma boa convivência. A resposta da igreja é sempre promover o cuidado, a comunhão integral, orientando a todos para que nós possamos viver em comunhão, conforme diz Atos, capítulo 2, verso 42 e 46, que diz: perseveravam na doutrina dos apóstolos e na comunhão,
no partir do pão, nas orações, para que nós tenhamos tudo em comum. Então a igreja deve cuidar tanto dos ricos quanto dos pobres, orientando a todos, para que não haja acepção de pessoas e os mais afortunados que têm melhor condição possam cuidar dos mais fracos e assim a gente possa ter uma condição completa, né? Uma convivência completa na presença do Senhor. E aí o resumo desse ponto é a consciência da nossa fragilidade, combate o orgulho e aprofunda a comunhão. Envelhecemos juntos, cuidando uns dos outros no Senhor, cuidando dos mais carentes, dos mais necessitados, dos mais vulneráveis, para que Deus possa assim retribuir a cada um segundo as suas obras. E no terceiro e último tópico eu posso dizer que o corpo glorificado. A esperança do salvo que caminha em santificação é o que? A redenção completa, inclusive do corpo. Aguardemos, pois, a adoção e a redenção do nosso corpo, conforme Romanos capítulo 8, verso 23. Esse, querido, é o aspecto da salvação, que é a glorificação. Por mais que a gente tenha aqui as convivências com as enfermidades que não vão receber a cura nessa terra, as limitações do nosso corpo, mas um dia eu creio que nós teremos um corpo glorificado. É isso que nós aguardamos conforme Romanos capítulo 8, verso 23. Aguardamos o corpo que será transformado e seremos assim como ele é. Nosso corpo abatido será transformado para ser conforme o corpo glorioso de Cristo, onde nós teremos um corpo glorificado para a honra e para a glória do nome do Senhor Jesus. Em Filipenses 3, 20 a 21 diz o texto, de onde também aguardamos o Salvador, o qual transformará o corpo da nossa humilhação para ser conforme o corpo de sua glória, segundo o seu eficaz poder. Ou seja, um dia nós teremos um corpo transformado. Essa palavra aqui, transformar aqui, é a mesma que metamorfose, né? Mudar a forma, aponta para a mudança do corpo terreno, carnal e mortal, para um corpo celestial, espiritual e imortal, um corpo semelhante ao de Cristo. Olha o que diz 1 Coríntios capítulo 15, verso 40 a 49. Há corpos celestiais e corpos terrestres. O primeiro homem da terra é terreno, o segundo homem do céu. Assim como trouxemos a imagem do terreno, teremos também a imagem do celestial. É a palavra de Deus que está dizendo isso, não é o pastor Renato e nem tampouco o escritor da lição, né? É a palavra de Deus que está nos orientando isso. Romanos 8, 29 diz, para ele, né, para que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. Paulo está dizendo, ele é o primogênito, ele é o exemplo de muitos irmãos que virão depois. Então é isso que vai acontecer com o nosso corpo. Eu posso resumir esse ponto dizendo que a glorificação é a vitória final da redenção. Nosso corpo será conformado ou transformado ao corpo ou igual ao corpo de Cristo. Um corpo imortal, incorruptível e plenamente santo. Oh, glória ao nome do Senhor Jesus. E eu quero resumir ou concluir essa lição dizendo que apesar do abatimento dos sofrimentos que atinge o nosso corpo, por causa do pecado e também das nossas próprias transgressões, dos nossos próprios erros, em Cristo nós temos o quê? A certeza de uma redenção completa. Conquistada porque pela obra dele que ele fez na cruz do Calvário. Então ele nos dará um novo corpo eternamente transformado e saudável. Apocalipse 21, verso 4 a 6 diz, e Deus enxugará dos nossos olhos toda lágrima. Não haverá mais morte, nem pranto, nem clamor e nem dor. Eis que faço nova todas as coisas. Está feito, eu sou o Alfa e eu sou o Ômega. Oh, glória ao nome de Jesus. Apocalipse 22, 2 diz que no meio da praça está a árvore da vida e as suas folhas são para a cura das nações. Essa árvore que diversos anos depois o homem não pôde usufruir, tocar nela, o homem terá o direito na eternidade de desfrutar da árvore da vida. Essa árvore que Adão, por causa do seu pecado, trouxe a consequência a toda a raça humana. Um dia poderemos tocar nela e desfrutar da cura para todas as nações. E a história do corpo não termina no pó. Em Cristo nós temos a glorificação. Somente em Cristo. Se não for em Cristo, não há outro caminho, não há outro meio. Se esta palavra te abençoou, se essa palavra alcançou o seu coração, não deixa de deixar aqui um comentário. Então, faz assim aquele joinha, faz a sua inscrição, ativa o sininho também e comenta, compartilha com mais pessoas. Vamos ser abençoados por meio da palavra de Deus. Deus te abençoe em nome do Senhor Jesus.